A maior montadora de automóveis da Europa mergulha numa crise sem precedentes. Eu tô falando de uma empresa símbolo da Alemanha que todos os brasileiros conhecem, a Volkswagen. Pela primeira vez em seus quase 90 anos de história, a Volks anunciou planos para fechar 3 fábricas, ou seja, dezenas de milhares de trabalhadores podem ser demitidos. Isso porque a montadora precisa economizar cerca de 10 bilhões de euros nos próximos 3 anos. A indústria automobilística é um dos principais setores da economia da Alemanha e parte importante até da identidade dos alemães. A Volkswagen é uma empresa que sustenta praticamente toda uma cidade e que tem até um time de futebol na Bundesliga. Mas é claro que as nuvens que pairam sobre a Volks não começaram a se formar da noite para o dia. Elas se devem a vários fatores e alguns deles poderiam ter sido evitados. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Azzolini e no episódio de hoje a gente vai explicar quais os fatores que levaram à crise que a Volkswagen enfrenta hoje e o que isso diz sobre o futuro de toda a economia alemã. Também vamos contar um pouco da história por trás dessa gigante automobilística que está diretamente ligada a acontecimentos importantes do passado. Quatro chaminés gigantescas que despontam de um enorme edifício industrial de tijolos marrom avermelhados. No alto do prédio, o logotipo da Volkswagen com a letra V acima da letra W, em azul e branco, dentro de um círculo. Essa é a primeira imagem que se tem ao chegar de trem à cidade de Wolfsburg, no norte da Alemanha, sede da Volkswagen. De um total de 120 mil pessoas que vivem em Wolfsburg, mais de 60 mil trabalham para a Volks. Depois eu vou explicar por que essa cidade está intrinsecamente ligada à história da Volks. Bom, agora sobre a crise. Nos primeiros 9 meses de 2024, as vendas da Volkswagen caíram 1,6% no mercado interno alemão e despencaram 10,2% na China. E esse dado sobre a China é importante porque é um país que tem sido fundamental para a solidez financeira da empresa nos últimos anos. É importante lembrar que a Alemanha está em recessão pelo segundo ano seguido. A expectativa é de que a economia por aqui encolha 0,2% em 2024. No primeiro semestre deste ano, a Volkswagen anunciou uma queda de 14% no lucro da empresa. O Conselho de Trabalhadores da Volks disse recentemente que a administração informou que pretende fechar pelo menos 3 fábricas na Alemanha, o que resultaria na perda de dezenas de milhares de empregos. Os sindicatos culpam a direção da Volkswagen e dizem que agora quem tem que pagar a conta pelos erros na gestão são os trabalhadores. Os chefes da montadora alemã dizem que o ambiente geral do mercado é desafiador e que há uma necessidade urgente de redução de custos e ganhos de eficiência. Depois desse breve panorama, eu converso agora com meu colega de DW, o editor Alexandre Schossler, que acompanha os desdobramentos dessa crise na Volks. Alex, obrigada por participar do DW Revista. Quais os fatores que levaram à situação que a Volkswagen se encontra hoje? Oi, Fernanda. Então, os analistas econômicos aqui na Alemanha, eles elencaram uma série de fatores para explicar essa situação em que a Volkswagen se encontra. A gente pode começar com uma palavra, China. A China é um mercado muito importante, não só para a Volkswagen, mas para todas as montadoras alemãs. Cerca de 1/3 dos negócios é feito lá. E é um mercado onde as montadoras alemãs, a Volkswagen também, está perdendo espaço, né, por causa da concorrência muito forte das próprias marcas chinesas. E a gente já chega ao segundo ponto, quando se fala em China. As montadoras chinesas, elas evoluíram muito, principalmente no carro elétrico, e estão com modelos muito competitivos que oferecem uma concorrência muito forte para uma empresa como a Volkswagen, que, além de tudo, tem problemas também no seu mercado interno aqui, né? A própria Volkswagen argumenta que o mercado da Alemanha caiu e não voltou ao nível anterior à pandemia. Com um mercado menor, esse é o argumento da Volkswagen, a produção também cai e a consequência é que as fábricas não estão produzindo
na sua capacidade máxima, então, na verdade, bem abaixo disso. E aí a solução seria fechar fábricas. E aí se chega a um outro ponto que é destacado por muitos analistas, que é a questão dos custos, que seriam muito elevados na Alemanha. Eu posso te dar alguns números, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, em 2023, na Alemanha, o custo de mão de obra era de 62 euros por hora, segundo a Associação dos Fabricantes de Automóveis. Só para comparação, seriam 29 euros na Espanha, 21 na República Tcheca e só 12 euros na Romênia. Segundo a chefe do Conselho de Funcionários da Volks, a direção da empresa está querendo agora que todos os salários sejam cortados em 10%. E a própria direção também seria afetada. Além disso, não teria aumento salarial nos próximos 2 anos. Essa questão do carro elétrico, ela é destacada por muitas pessoas, porque é dito frequentemente que a indústria alemã, a indústria automobilística alemã, apostou durante muito tempo no motor a diesel e dormiu no ponto na transição para o carro elétrico, que hoje é o futuro, né, da indústria automobilística. Pois é, e além de meio que ter dormido no ponto no que diz respeito aos veículos elétricos, a gente não pode deixar de falar do escândalo Dieselgate. Para quem não se lembra, o que aconteceu foi o seguinte: em setembro de 2015, cientistas americanos afirmaram que muitos dos carros a diesel da Volkswagen tinham um software para fraudar os testes de emissões de poluentes. O programa identificava quando o veículo estava em teste e reduzia as emissões do motor. Depois da denúncia, a empresa enfrentou processos em países como os Estados Unidos, onde não apenas teve que comprar de volta quase 500 mil de veículos, mas também teve que pagar recompensas de $10 mil por automóvel. Em 2019, a Volkswagen enfrentou um julgamento coletivo na Alemanha. Aliás, além de ser a primeira ação coletiva enfrentada pela montadora em seu país sede, foi a primeira ação coletiva do gênero na história da Alemanha. E agora, em setembro de 2024, 9 anos após o escândalo vir à tona, teve início o julgamento do ex-CEO da Volkswagen, Martin Winterkorn. Segundo a acusação, ele sabia do esquema de manipulação dos testes de emissões e não cumpriu seu dever de interromper a venda dos carros afetados. As sessões do tribunal estão agendadas até setembro de 2025 e, se for condenado, ele pode pegar até 10 anos de prisão. O Dieselgate provocou graves consequências tanto para a empresa quanto para o setor automotivo. Cerca de 9 milhões de veículos foram afetados pelo escândalo, levando a Volkswagen à pior crise da história da empresa. A montadora acabou pagando mais de 31 bilhões de euros em multas e acordos legais. A atual ameaça de cortes de empregos e fechamento de fábricas na maior montadora de automóveis da Alemanha, juntamente com notícias negativas vindas de outros gigantes da indústria alemã, incluindo a BASF, a Siemens e a ThyssenKrupp, ajudou a impulsionar a narrativa de que os melhores dias da Alemanha se foram e que o declínio econômico é inevitável. Alex, por que especialistas vêm afirmando que esse anúncio de cortes da Volks não é um caso isolado, e sim um sintoma de um mal-estar bem mais amplo em toda a indústria alemã? Essa é também uma questão muito interessante, porque tem muitas pessoas aqui na Alemanha que falam isso, né? Que, na verdade, não é só a Volkswagen, na verdade, é a economia alemã como um todo. Existe uma insatisfação muito grande no setor, principalmente no setor industrial, no setor produtivo, com o atual governo e está muito relacionado a isso. Muito relacionado a essa situação econômica que é vista como ruim. A Alemanha tem uma perspectiva de crescimento no PIB muito baixo, ou então até mesmo de queda, e isso já está se arrastando há algum tempo. O porquê de a economia alemã estar desse jeito? Bom, aí os economistas eles apontam vários fatores. Tem a questão da inflação, né, que principalmente na época da pandemia ela retornou, também aqui na Alemanha. Acabou sendo compensada com aumentos salariais acima da média logo em seguida, mas as pessoas, bom, em períodos de inflação e também em período de uma conjuntura internacional bastante incerta, com guerra, e eu diria também com a eleição do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos agora, faz com que as pessoas segurem o dinheiro, né? A inflação, isso quer dizer, ela diminui o consumo.
os aumentos salariais que teve depois, as pessoas acabaram não gastando dinheiro por uma questão de insegurança. Mas essa é uma questão conjuntural. Existem também outras questões que a gente poderia chamar de estruturais. Associada também à questão da guerra, tem a questão da energia, que ficou mais cara. A Alemanha teve também que, ou se propôs a se afastar da energia comprada da Rússia de uma forma bastante rápida. Ao mesmo tempo, a Alemanha quer se tornar neutra em emissões de carbono, o que também implica um custo, né? A energia que é produzida de uma forma limpa, ela ainda é mais cara. E esse custo está se refletindo também para as empresas. E aí a gente pode seguir com outras questões também. A questão do mercado de trabalho, os empresários reclamam já há muito tempo que falta mão de obra na Alemanha. Questões que já vêm de mais tempo, como impostos e burocracia, que não são também de agora. E também uma questão que se fala muito nos últimos tempos, que é a questão da infraestrutura, que se investiu muito pouco em infraestrutura no país nos últimos anos, eu diria até décadas. Isso se reflete, por exemplo, no transporte, né? Isso se reflete também na energia, que é produzida no local e tem que ser transportada para outro. Isso se reflete na digitalização, no acesso à internet. A Alemanha está muito atrás disso, a infraestrutura no país está muito defasada e necessita de grandes investimentos. Esse também é um dos fatores que fazem com que as pessoas falem que a economia na Alemanha está em dificuldade. Hoje, quase 90 anos após a sua fundação, o grupo Volkswagen tem 114 unidades de produção em 27 países, sendo 17 deles europeus. O que algumas pessoas não sabem é que a história dessa montadora começou num período sombrio da cronologia alemã. Nos anos 1930, carro era um artigo de luxo, inacessível para grande parte da população. Na época, a Alemanha estava sob domínio do nazismo e Hitler queria iniciar a produção do que chamaria de carro do povo, em alemão, Volkswagen. Um veículo que fosse de baixo custo e acessível. Eu falei anteriormente que as histórias da Volkswagen e da cidade de Wolfsburg, sede da Volks, se entrelaçam de uma maneira particular. Isso porque a cidade basicamente só existe por causa da montadora. A pedra fundamental da fábrica da Volks foi lançada em maio de 1938, com a presença de Hitler no local que hoje é Wolfsburg. Depois, no mesmo ano, ocorreu a fundação oficial da cidade pelo regime nazista. Wolfsburg é uma das poucas cidades alemãs planejadas e foi erguida para abrigar os trabalhadores que produziam o carro chamado KdF-Wagen. Esse KdF-Wagen era basicamente um protótipo do Fusca, com o objetivo de agradar as massas. O nome KdF-Wagen remete à organização Kraft durch Freude, que em português significa força através da alegria. Ela era uma organização do Terceiro Reich focada em planejar e controlar as atividades de lazer da população alemã. Bom, mas com o início da Segunda Guerra Mundial, a produção de veículos acabou sendo voltada para uso militar. Em 1945, com a derrota da Alemanha nazista, os aliados aceitaram o carro como forma de pagamento de reparação de guerra. Então veio o Plano Marshall, que injetou 14 bilhões de dólares na reconstrução da Europa de 1948 a 1952. Foi aí que começou de fato a história de sucesso do Fusca da Volkswagen, que se tornou o símbolo do milagre econômico alemão. O modelo liderou durante muito tempo a lista dos carros mais vendidos no século XX. Até o encerramento da produção do Fusca em 2003, foram vendidos mais de 21,5 milhões de Fuscas no mundo todo. E o Fusca tem muito a ver com a história da Volkswagen no Brasil, que começou em 1953, primeiro montando automóveis com peças importadas da Alemanha. Só alguns anos depois, em 1957, é que foi iniciada a produção com peças nacionais. E a inauguração oficial da fábrica em São Bernardo do Campo ocorreria mesmo só em 1959. Mas a relação da montadora alemã com o Brasil está longe de ser meramente um caso de sucesso de uma multinacional. O relatório final de uma investigação sobre a participação da Volkswagen na repressão do regime ditatorial no Brasil concluiu que a montadora alemã manteve uma intensa colaboração com a ditadura militar sem ter sido pressionada para tal. Em 2020, a Volks concordou em indenizar ex-funcionários de sua filial brasileira afetados pela colaboração da empresa com a ditadura. A gente não vai entrar nos detalhes dessa história que sozinha já renderia outro episódio. Se você quiser saber mais, é só acessar o YouTube da DW Brasil e procurar por Volkswagen e Ditadura, novo capítulo de um passado sombrio.
A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse episódio. Lembrando que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem na Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini, revisão final de Érica Cocai. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.